Fala trader, boa noite pessoal. E aí, tudo bem? Vamos lá para mais um dia de estudo no índice, né? Hoje foi um dia com uma movimentação bem ampla à tarde, né, galera? Quem ficou à tarde operando aí, se estava comprado, acabou sendo estopado ou de repente deu para reverter ali e pegar alguma coisa ainda nessa queda, mas foi uma movimentação bem ampla. É, Fazia tempo que eu não via nenhum tipo de notícia movimentar o mercado, né, dessa maneira. Geralmente dias de payroll, dia de FONC, né, que foi o dia de hoje, eram dias que movimentavam bastante e fazia alguns dias que a gente não via notícias mexer com o mercado dessa maneira, né? Mas hoje foi o dia, né, pessoal? Hoje foi mexeu bastante, né, com o mercado. Mas, enfim, vamos lá para nossas análises, para o nosso dia de hoje. Desde já convido você aí a que está assistindo no YouTube, se inscrever no nosso canal, falar aí o que que você achou do dia de hoje e falar pra gente, né? Se você saiu positivo, negativo, como é que foi o seu dia hoje, beleza? E a gente também faz esse nosso recap a partir de agora no Discord também, tá, pessoal? Se vocês quiserem participar com a gente, acessa o link aí abaixo na descrição e entra no nosso grupo do WhatsApp e participa com a gente dos nossos estudos. Esse estudo é totalmente grátis, beleza? Desde já você está convidado. No mais, já curte, comenta aí, dá aquela moral pra gente, beleza? Pessoal, vamos dar prosseguimento aqui, vamos partir para o nosso estudo de hoje, né? O índice abriu basicamente na região da mínima do dia anterior, bem próximo do fechamento, né? Não abrimos com gap no dia de hoje. E aí o mercado tentou fazer o rompimento da mínima do dia anterior, que para a gente são os suportes e resistência mais importantes no intraday, a máxima e a mínima do dia anterior, beleza? Quando ele não conseguiu fazer isso, já veio revertendo e o preço passou para o lado, para a parte de cima aqui, né? A parte compradora das médias, certo? E aí, pessoal, o que aconteceu? Nós tivemos barras. Aqui a gente considera uma barra de rompimento dessa região, reversão, rompimento. Depois disso, o mercado foi subindo nessa lentidão aqui, com barras não tão boas, né? Aqui nós tivemos barra interna, barra interna, barra interna. Seria uma possibilidade, tá? Só que a gente precisaria do rompimento dela. E nesse caso também, maior probabilidade seria a projeção da barra interna. Então, nesse momento não aceitei nenhuma operação aqui, principalmente na venda, tá? Nessa região também nós podemos enxergar aqui uma cunha e também, se você forçar um pouquinho, a gente está dentro aqui de uma lateralidade estreita acima da média móvel, que favorece levemente aos comprados, tá? A barra 9 foi uma boa barra de compra, falha de rompimento da barra interna aqui, né? Quando ela não consegue romper para baixo, geralmente ela faz o rompimento para o lado contrário. Era 50% de probabilidade de rompimento para cada lado, levemente favorecendo aos comprados por conta da média móvel aqui, tá? E aí aceitei essa compra aqui, só que eu estava ciente de que era uma compra na cara de uma média de um tempo maior, né? Eu utilizo uma média de 200 no gráfico dos 5 minutos para me mostrar a tendência de um gráfico num tempo maior, tá? E aí, quando ela deixou essa barra e essa barra, nós já tínhamos a falha de cunha e rompimento dessa região. E aí, a gente projeta toda a movimentação anterior para cima, que seria de maior probabilidade. E condizia basicamente com a máxima do dia anterior. Certo, pessoal?
E aí, quando chegou nessa região aqui, nós pegamos aqui uns 750 pontos. Realizei nessa região, tá, pessoal? Por conta de ser alvo de movimento projetado e máxima do dia anterior. E aí, o mercado falhou esse rompimento aqui também, né? Não foi mais tão longe. E aí deixou boa barra de baixa, que já caracterizava, não foi acionada, mas poderia ter sido, se fosse acionada, era uma boa venda por falha de rompimento. Logo em seguida, compradores desistiram e virou aqui uma correção maior, né? A partir desse momento, a gente já considera, como a gente sempre conversa, uma tendência no intraday, 20 barras acima da média móvel. E aí, a primeira correção dela sempre é uma possibilidade ainda de compra, pelo menos um toque na média móvel ainda é um setup de compra. Aí foi o que aconteceu, o preço veio na média móvel, aqui seria um setup de compra, pelo menos para uma tentativa de lateralidade dos vendidos, né? E aí o preço deixou um topo duplo. Acredito que uma barra meio feia, né, para comprar, mas ainda assim uma possibilidade, pelo menos para um scalp até a média móvel, né? E depois disso o preço basicamente lateralizou. E aí, galera, existe uma premissa do Brooks que é o seguinte: lateralidade no meio do dia, tá? Quando a gente tem um forte movimento desse e o preço lateraliza mais ou menos no meio do dia, tá? Que seria essa região aqui, a gente sempre se pergunta o que que o preço vai fazer depois disso? Se ele vai retomar a tendência ou se vai reverter, tá? No caso de hoje, o preço simplesmente retomou a tendência e aí nessa região nós tivemos aqui já uma possibilidade de cunha, né? Nem coloquei aqui, mas a gente pode analisar isso aqui como uma cunha também nessa região aqui. Seria uma possibilidade de cunha, né? Topo em forma de cunha, como bandeira final também, tá? Pode colocar uma bandeira final em forma de cunha. Certo? E aí, o preço deixou um gatilho de venda aqui. Foi uma boa venda, né? Para quem poderia, premissa seria vir buscar a mínima aqui, né? E aí o preço acaba entrando no modo sempre vendido quando nós temos mais de 4 barras de baixa, barras que fecham próximo da sua mínima, certo? E aí aqui, pessoal, veio a barra da notícia, né? Aqui foi o FONC, né? Que é a taxa de juros americana. E aí ela acabou mexendo bastante com o mercado, deixou o mercado que já estava num modo sempre vendido nessa região, correção, simplesmente só veio confirmar. A partir daqui, pensar em compras seria até insano, né? Digamos assim. O Brooks chama isso aqui de uma baixa surpresa majoritária quando a gente tem uma barra que ela reverte várias barras anteriores, tá? E aí quem estava posicionado na compra aqui, que não estava analisando notícia, não sabia da notícia, ou enfim, quem estava posicionado na compra aqui, ou até mesmo que esperava que a notícia viesse de uma maneira diferente. Por isso que a gente não opera notícias, né? Mas enfim, acaba se decepcionando com essa barra. E aí, compradores que estavam posicionados aqui, pouco mais para voltar a entrar novamente no jogo, né? Digamos assim, porque depois de uma barra dessa, provavelmente tenham sido estopados, vão demorar um pouco mais a voltar para o jogo. Aqui nessa região nós tivemos aqui uma cunha na média móvel, não vi barra de venda nessa região, talvez aqui a 85, né? 85 uma boa barra para vender, mas só o fato de ser uma cunha, levando em consideração o contexto,
na média móvel, você poderia vender até uma barra mais feia, por exemplo, essa, por exemplo, a 84, 83. A 82 eu já não aceitaria, mas de repente 84 e 85 seria uma possibilidade. E aí, quando nós temos uma baixa surpresa majoritária, nós pensamos na projeção dela e o preço veio buscar a projeção de maneira imediata e depois disso já veio lateralizar aqui no final do dia, beleza? Nem coloquei aqui a operação, né? Mas deixa eu colocar aqui para vocês verem a operação que a gente fez, que foi essa daqui, ó. Nós compramos essa barra, saímos aqui na projeção dessa movimentação para cima. Depois disso, não fiz mais nenhuma operação na conta real. Essas operações aqui, pessoal, só para ficar explicado, para ficar bem claro, tá? Foram operações que eu fiz à tarde no simulador. Eu estava conversando com um amigo e estava explicando para ele algumas coisas relacionadas à movimentação no mercado e gerenciamento de operação. Então a gente vendeu, aqui vendeu mais um pouco, aqui saiu da operação, mas era só no simulador, sem nenhum tipo de análise, tá? Só foi mesmo para gente ajustar algumas coisas. E aí eu vou colocar aqui a operação que a gente fez no dia, né? Que eu esqueci de colocar aqui, tá? Mas, levando em consideração o dia de hoje, galera, foi um dia fácil, não foi um dia... Não julguei como um dia difícil, né? Nós tivemos ali barras que desde o começo do dia já demonstraram o interesse do dia, certo? Então não tinha o porquê você sair no stop hoje, certo? A não ser que você tivesse comprado no horário da notícia, aí ali seria mais complicado, né? Mas enfim. E essa aqui foi a nossa operação do dia, tá, amigos? Esqueci de colocar, hoje foi bem corrida, acabei de chegar, tô fazendo na correria aqui o nosso recap de hoje, só pra gente não ficar devendo, beleza? Essa aqui foi a nossa operação do dia, comprei a barra 10, conforme tá lá, nosso alvo 760 pontos, bem próximo da onde era a máxima do dia anterior, beleza? E esse foi o nosso recap de hoje, galera. Para quem vai assistir no YouTube, mais tarde, já deixa o like. Para a galera que ficou com a gente aqui no Discord, nenhuma pergunta? Não? Amanhã.